assentar, queridos. Eu vi ali amigos do Acorde Celeste. Glória a Deus. Obrigado pela presença de vocês. Na hora dos visitantes, você que está visitando a gente, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente gosta de abraçar. Se você não ficar de pé e a gente lhe identificar, a gente vai lhe abraçar sentado mesmo. É? Queridos, querida igreja, é com muita alegria e com muito prazer que nós convidamos o pastor, aqui o pastor Augusto, pastora Ivete, pastor Augusto Rodrigues, para pregar nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida dele. Pode subir. Louvo a Deus pela vida dele. Companheiro de 20 anos. Eu fui auxiliar dele quando ele era pastor da juventude. E Deus me levou ao pastorado para substituí-lo quando ele foi assumir um outro ministério. Tem sido meu discipulador, tem sido meu confidente, tem sido um homem de Deus que tem me ajudado. Eu agradeço ao Senhor pela sua vida, pastor Augusto, pela sua vida, Ivete e toda a família, Bruno, Raíssa, Israel. Nós louvamos ao Senhor. Pastor Augusto, pastor Ivete são líderes da Igreja Batista de Intermares, co-irmã dessa igreja. E nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de ele poder estar aqui. Deixou um auxiliar dele lá e veio pregar. É meu amigo pessoal, que eu amo muito e respeito muito. Que Deus abençoe e seja tremendamente usado pelo Senhor. Eu gostaria que a igreja desse uma forte salva de palmas ao Senhor pela vida do meu amigo, pastor Augusto. É uma bênção. Aos demais pastores que vieram também, minha gratidão ao meu pai, pastor Agostinho. Deus abençoe a todos. Pastor Marcelo da FUA que está aqui. Glória a Deus pela sua vida. Vamos ouvir a palavra de Deus com atenção. Som 2. Graça e paz, irmãos. Que alegria, que responsabilidade estar nessa noite aqui, compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Quando o pastor Ismael, pastor André mandou um recado, depois o pastor Ismael confirmou, nos convidando para estar aqui nessa noite. Eu digo, para mim é uma grande alegria estar lá. Agora, para pregar, meu Deus do céu, aquela igreja com um pregador como o pastor Ismael, aí fica difícil a gente vir aqui. Mas eu disse, Senhor, em gratidão ao Senhor pela vida do meu amigo, meu colega, da minha amiga, pastor Andréa também, eu vou estar lá, eu vou aceitar esse desafio, mas eu tenho plena consciência que essa igreja é uma igreja bem instruída na palavra, uma igreja que tem crescido, solidificada na fé, no conhecimento da palavra do Senhor. Grandes pregadores têm passado por esse púlpito e eu me sinto assim, um tanto desafiado a estar nessa noite, e o faço na condição de servo do Senhor e na dependência dele. Que ele tenha misericórdia de mim nessa noite. E os irmãos também, amém? Pronto. Eu quero, assim, mais uma vez, agradecer a Deus, eu, minha esposa Ivete, minha família, pela vida do pastor Ismael, pela vida de Andréa, sua esposa, pastor Andréa. A gente tem uma caminhada junto, nós temos histórias confidenciais, né? Juntos, como amigos, como casais. E nós temos chegado até aqui, Ismael. Nós temos chegado até aqui porque nós estamos cumprindo uma agenda de Deus. Você está de pé e estará de pé enquanto Deus tiver essa agenda com você. Mas não é só você, porque agora se encontra com algum problema de saúde. Qualquer um de nós, enquanto tivermos uma agenda de Deus, estaremos de pé. Foi meio fraco, mas eu quero dizer, se você tomar posse, não importa a tempestade que você esteja passando, se você tem coisa com Deus e Deus tem coisa com você, você vai chegar do outro lado. A minha vida é um milagre, irmãos. A minha vida também é composta de milagres. Mas Deus
me deu uma agenda para cumprir. E eu só vou partir quando eu concluir a agenda de Deus. Mas é no tempo dele. Eu quero dizer para você, quando nós temos uma agenda que vem de Deus, nós vamos enfrentar muitas tempestades nessa vida, muitas dificuldades nessa vida. Mas você, como um navio portentoso, um porta-aviões, você vai cortar essas ondas, essas tempestades, e você sempre chegará do outro lado. Amém. Eu vi que nessa noite tem muitos visitantes. Eu quero dizer que nessa noite você vai ouvir a história de dois homens de Deus, mas que tomaram posições diferentes diante das circunstâncias. E quem sabe Deus trouxe você essa noite aqui para que você entenda que você não pode viver essa vida sem um propósito específico. Que você não veio aqui por acaso. E não importa a sua idade nem a circunstância, eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer conduzir você a um destino com propósito. Com propósito. Eu sou filho de uma mãe que foi analfabeta. Cuidou só de filhos. Eu sou o 18º filho, que nasceu no interior, que não tinha nem dinheiro para se sustentar a 2, quanto mais 18. Aquela mulher teve um encontro com Deus, entendeu o propósito de Deus na vida. Ela não saiu da cozinha, não saiu do fogão, nem do tanque de lavar roupa, mas ela pegou todos os filhos e falou de Jesus para eles. Hoje nós somos todos servos do Senhor. 3 pastores. Já teve missionário na África. Netos pastores. Bisnetos que serão pastores também. Lá na igreja que eu pastoreio, eu tenho bisnetos da minha mãe. Uma geração resgatada, porque uma mulher cumpriu a agenda de Deus. Ismael está cumprindo a agenda de Deus, irmãos. Fica tranquilo, que quem tem a última palavra sobre a vida dele é o Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia, ou então vai ser postado aqui, em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Verso 22 ao verso 24. Antes de ler, eu quero situar você nessa leitura. Estou vendo aqui minhas ovelhas ali, Alexandre, Chiquinha, né? Prazer de ver Michele também, Deus abençoe, Michele. Ah, Catiana, Kleber ali, Deus abençoe. Essa leitura está no contexto em que o apóstolo Paulo está no momento de transição. Talvez você esteja nessa noite aqui no momento de transição da sua vida. Eu quero dizer que eu estou profetizando lá, viu, pastor Ismael? Que nós estamos entrando numa nova estação. Porque sempre há um novo de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele passou 3 anos. Perdão, 3 anos. Ele passou quase 13 anos lá na província da Ásia. E ele fez 3 excursões missionárias. E agora ele está se despedindo da Ásia, porque ele alimentava um sonho de chegar até Roma, até a Europa, até a Espanha, para anunciar Jesus Cristo. E agora ele se reúne com a liderança lá da Ásia Menor, os líderes de Éfeso. E ele vai dizer essas palavras aqui, palavras que norteiam a vida de quem tem propósito. Diga, eu tenho propósito. E nessa noite, se eu não tenho entendido,
eu vou sair entendendo que Deus tem um propósito para a minha vida. Ele está agora se despedindo da igreja. E ele então vai dizer essas palavras. Ele diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. A igreja pode ler comigo todos juntos? Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Você pode dar um amém? Diga comigo: todavia não me importo. Mais forte: todavia não me importo, contanto que eu cumpra o meu chamado. Diga comigo: eu tenho uma agenda. Eu vou cumprir essa agenda. Essa agenda é de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, compelido pelo Espírito. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o crente que tem uma agenda de Deus, ele é conduzido pelo Espírito. Ele não anda no achismo. Ah, eu acho que eu vou fazer isso esse ano. Ah, tá, 31 de dezembro. O que é que eu vou fazer em 2019? Deixa eu pensar. Não deixa pensar coisa nenhuma. Vai, tranca a porta, entra no teu quarto, dobra teu joelho lá e vai buscar a direção de Deus. Porque a tua vida pertence a Ele. Então, como Paulo, as Escrituras nos revelam grandes homens, gigantes da fé. Homens de carne e osso, que comeram, se fosse nordestino, farinha e feijão. Homens como eu, sujeitos às mesmas fraquezas que nós, mas andaram com Deus e cumpriram a agenda de Deus. Esse é um dos capítulos mais conhecidos do Novo Testamento, a galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, poderia até passar, mas ele é tão gostoso, e eu sei que tem pessoas novas aqui. Eu quero dizer que teve homens no passado que estão registrados na palavra, teve homens na história da igreja, e tem homens hoje que estão cumprindo o chamado de Deus. O livro de Hebreus é um livro de encorajamento à igreja. Muitos estavam desistindo da sua fé por causa das perseguições. E então ele vem escrevendo, quando chega no capítulo 11, ele vai falar da fé. E ele vai lembrar de Abel, ele vai lembrar de lembrar de Enoque, que andou com Deus, de Noé, de Abraão. E ele começa de Isaac, Jacó, e ele vai chegando em todos os homens de Deus, Moisés. No versículo 32 do capítulo 11, ele diz: que mais direi eu nem tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Leia comigo essa frase: da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O verso lá mais na frente diz assim, verso 38: o mundo não era digno deles. Precisamos viver de tal forma que alguém olhe para nós e diga: o mundo não é digno deste homem de Deus. O mundo não é digno dessa mulher de Deus. Tal é a vida que esse homem e que essa mulher leva. Mas essa narração era do Antigo Testamento, era olhando os personagens do Antigo Testamento. Mas o escritor entra no capítulo 12
E aí, eu e você entramos também nessa história, nós mergulhamos nessa história. Capítulo 12, verso 1, diz assim, você pode ler comigo bem forte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. O autor está dizendo, portanto, também nós. Agora ele nos inclui a igreja do primeiro século, inclui a igreja da liberdade nessa noite. Também nós que estamos rodeados por esses homens que conquistaram os reinos, que pela fé fecharam a boca de leões, esses homens que cumpriram a agenda de Deus, esses homens que da fraqueza tiraram forças. Ele disse, nós também livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Eu gostaria de dizer assim, cumpramos a agenda de Deus com perseverança, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Diga para seu irmão aí, vamos parar de choramingar e vamos cumprir a agenda de Deus. Vocês nessa igreja, vou lhe falar uma coisa, vocês estão numa encrenca boa, porque vocês não podem choramingar. Porque quando vocês olham para esse homem aqui, tira o choramingo daí, irmãos, e vai fazer cumprir a agenda de Deus na tua vida, porque esse é o melhor que você tem. Paulo cumpriu a agenda de Deus, quando os ventos eram contrários e quando os ventos eram favoráveis. Paulo cumpriu a agenda de Deus. Voltando para a história de Paulo, Paulo se despede dos irmãos lá de Éfeso. E então agora Paulo chega em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, Paulo é preso. Ele é acusado injustamente de estar profanando o templo dos judeus. E ali, quando Paulo é preso, logo em seguida se cria um motim para matar Paulo. Ele é enviado a Cesareia, uma região ao norte de Jerusalém, onde Paulo ficou preso 2 anos. Por 2 anos. Durante 2 anos, aquele homem, aquela potência, aquele ganhador de almas, estava atrás das grades. Como pode alguém que está cumprindo a agenda de Deus padecer tanto sofrimento? Mas eu quero dizer a primeira coisa aqui, é que na prisão em Jerusalém e em Cesareia, tem um detalhe: quem está cumprindo a agenda de Deus não perde tempo. Não tem um dia que seja sem propósito. Você pensa que aquele dia não teve nenhum ganho. Eu quero dizer, Deus está agindo e você não está vendo. Paulo está preso. Quem prende Paulo em Jerusalém é Cláudio Lísias, é comandante. Paulo prega para o comandante Cláudio Lísias com toda aquela multidão de Jerusalém enfurecida. Ele prega todo o conselho de Deus, todo o evangelho. Em seguida, ele é levado para Cesareia. Em Cesareia, quem governa Cesareia é um tal de governador chamado Félix. Félix ouve o evangelho na prisão com Paulo. Ele fica tão encantado que Félix chama a sua esposa Drúzia para que ela também possa, em secreto, ouvir o evangelho. E Paulo prega o evangelho para Félix e sua esposa. Félix, o governador, depois de um tempo, é substituído. Ele é substituído por Pôncio Festo,
um outro governador. E Paulo tem a oportunidade de pregar para Pôncio Festo e toda a sua equipe que Jesus Cristo é o Senhor. No tempo de Pôncio Festo, Paulo está na prisão. E aí um rei chamado Agripa e sua esposa Berenice vem de visita a Cesareia. E aí Pôncio Festo está tão encantado com a história de Paulo, com o testemunho de Paulo, com a vida de Paulo, que diz: tem um homem aqui que está preso, mas eu não encontro nada, nenhum motivo para mantê-lo na prisão. Gostaria que você ouvisse. E então o rei Agripa vai ouvir Paulo. E, irmãos, quase o rei Agripa se converte. Ele chega a dizer: Paulo, tu queres me convencer em pouco tempo? Paulo disse: seja em pouco ou em muito tempo, gostaria que não só tu, tua esposa, mas que toda a guarda e todo o governo romano também conhecesse a Cristo e fosse semelhante a mim, com exceção dessas cadeias. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa na boca de Paulo, porque Paulo sabia que tinha um chamado. Ele diz a todos esses homens como foi o chamado dele. Ele estava indo de Damasco para Jerusalém. Uma grande luz apareceu e o Senhor Jesus falou com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo foi marcado por esse amor do Senhor. Ele foi um homem que definitivamente foi um divisor de água, aquele encontro dele com Jesus na estrada de Damasco. Paulo se tornou um pregador do Evangelho. Paulo recebeu uma agenda de Deus e agora ele queria cumprir essa agenda de Deus, sendo num tempo favorável ou num tempo de adversidade. Paulo decidiu cumprir a agenda de Deus. Cumpriu-se 2 anos. Agora Paulo seria levado para Roma para se apresentar perante o tribunal de César. E em Roma, Paulo seria julgado, talvez absolvido ou morto. O que será de Paulo? Mas Paulo sempre desejou chegar a Roma. E em Roma, pregar todo o conselho de Deus. A partir desse momento, eu quero me ater a essa viagem de Paulo. Atos capítulo 27. Chegou o momento de Paulo embarcar. Paulo entra no navio. Lucas está com ele. Por isso Lucas narra todo esse capítulo, ou toda essa história de Atos. Diz o verso 4: quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Verso 7: navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta. Precisamos compreender que mesmo fazendo a vontade de Deus, cumprindo o chamado de Deus, cumprindo a agenda de Deus, enfrentaremos ventos contrários. É preciso que você entenda isso. Nós encontramos nos gabinetes pastorais muitas pessoas dizendo: mas como, pastor? Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, ou eu estou servindo ao Senhor fielmente, como é que isso pode estar acontecendo na minha vida? Aqui está um homem, Paulo, indo como prisioneiro para Roma, e como não se bastasse, uma tempestade estava para se levantar na vida de Paulo. Ventos contrários. Era como se não bastasse aquela agonia de Paulo ainda como prisioneiro. Eu quero dizer, irmãos, mesmo que você esteja cumprindo a vontade de Deus, a agenda de Deus, você vai enfrentar ventos contrários. Mas Jesus nos fez uma promessa: no mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci, vocês vencerão. Ficamos a perguntar: mas como pode uma viagem
ser tão sofrida, se dentro daquele navio havia um homem de Deus, como Paulo? No verso 14 do capítulo 27 diz assim: pouco tempo depois daqueles ventos contrários, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Verso 18: no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias. E continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Quem estava escrevendo isso? Lucas. Quem estava dentro desse navio? Diga: Paulo, o grande apóstolo dos gentios. O homem que disse que foi ao terceiro céu, que viu coisas indizíveis e ouviu coisas indizíveis. Ali estava Paulo, no navio, sendo arrebentado de um lado para o outro. E Lucas diz que finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Ficamos a perguntar como pode uma viagem ser tão sofrida, se dentro daquele navio havia um homem de Deus como Paulo. Essa pergunta que fazemos quando somos arrastados de um lado para o outro, quando uma tormenta nos alcança. Por muito menos nós desesperamos, chutamos o pau da barraca, reclamamos de Deus, murmuramos: Deus não me vê, Deus não me ouve. Isso é uma realidade para muitas pessoas aqui. Mas eu quero dizer, aqueles que têm agenda com Deus, eles têm uma atitude correta em meio à tempestade. A pergunta fundamental não é se haverá tempestade ou não na vida, mas se estamos ou não no centro da vontade de Deus. Quando estamos cumprindo a vontade de Deus, não precisamos ter todas as respostas, apenas precisamos adorar. Diga: eu estou cumprindo a vontade de Deus. E se eu cair numa tempestade, eu não preciso compreender. Diga: eu não preciso ter todas as respostas. Eu dobro o meu joelho e adoro. Porque Deus tem coisas conosco que você vai partir daqui e não sabe por que aconteceu. Tem sofrimentos, tem coisas na sua vida que não adianta você ficar se martirizando. Por que Deus? Por que Deus? Apenas adore a Ele, confie nele, na provisão dEle, porque Ele tem a última palavra sobre a sua vida. Faz me lembrar de uma palavra que Deus me deu há exatamente 2 anos. 2 anos agora, em fevereiro. Nós passamos por uma turbulência que balançou o negócio. Nos balançou a minha esposa, balançou a família. E parecia que a gente não ia sair. Olha só o pastor, como está abatido. Meu Deus, ele prega no domingo. Mas olha só como é que está a esposa dele. E ficava uns: vamos jejuar mais, né, pastor? Porque tem uma palavra de revelação ali, outra acolá. E eu me enchi. Aí o ágape quase sai tudo.
Aí eu disse, espera aí, um momento aí. Eu estou servindo a quem? Fulano. Peraí, quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Quem é o responsável pela minha vida? Deus. Quem me redimiu? Deus. Quem me comprou? Deus. Ele é o meu dono. O meu problema é com ele. Meu assunto é com ele. Eu sou o filho dele. Me tranquei no quarto e fui dizer, Senhor, eu não entendo o que eu estou passando, mas todo mundo quer entender o que eu estou passando. E todo mundo quer dizer o que eu tenho que fazer. Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Aí o Espírito de Deus fez eu ir lá para a Bíblia, porque tem que sempre bater com a Bíblia, viu? Profecia, revelação, revelagem, tem que estar passando pelo crivo da palavra. Aí foi uma fase muito difícil, irmão. Muito difícil. Precisei de muito controle emocional, muita pressão. E aí eu fui para dentro do quarto. Eu abri a Bíblia e eu disse, eu preciso começar a meditar. Mas até isso estava difícil. Por onde eu começo? E eu abri em Gênesis. E eu abri na história de Noé. E eu vi coisas que eu nunca tinha visto antes. Nunca vi em comentários bíblicos o que Deus me mostrou. Deus me mostrou Noé obedecendo, entrando numa arca para destruir o mundo depois. O caos ia se instalar. Deus me mostrou que Deus não ficou todo dia, vai Noé, vai, crê Noé, vai, faça a arca. Deus dava uma ordem, passava anos. O Espírito de Deus passava anos sem falar com Noé. Mas Noé pegou a agenda. Ele não falou uma vez, eu vou cumprir. Sabe o que acontece com muitos crentes? Desse jeito eu vou passar da hora. Sabe o que acontece com muitos crentes? É que a gente quer ouvir Deus hoje, aí amanhã vai para a casa de outro profeta, aí terça-feira outro profeta, aí não, terça-feira vem para aqui, que é a casa do pão, onde você congrega, e aí você depois está mais, faz uma semana, Deus falou com você, ele tem que falar de novo, eu já falei, você tem que pôr em prática a minha palavra e confiar em mim. Resumindo essa história de Noé, Deus me mostrou tanta coisa, irmãos, tanta coisa, eu saí escrevendo. Resultado, Deus disse assim, quando Noé saiu, foi 1 ano, 1 mês, se eu errar agora nos dias, e 15 dias dentro da arca. Só era entra e depois sai. Quando Noé saiu, o caos estava instalado. Mariana não significava 0,000% do que Noé viu, porque o mundo todo estava destruído. Noé poderia fazer as 1000 perguntas a Deus, mas sabe o que foi que o Espírito Santo me mostrou? Ele sai da arca e a primeira coisa que ele faz, ele não vai indagar a Deus nada, ele constrói um altar e adora. Se Noé fosse entender o caos ao redor, ele ficava doido, ele pirava literalmente. Essa historiazinha, irmão, que a gente vê na Bíblia, da pombinha com um negocinho verde, é romântico, mas não é bem assim. Estava tudo destruído, não existia um ser humano vivo a não ser a família de Noé. Imagina se agora mesmo você ficar sozinho aqui na terra. Se Noé fosse querer entender o que ele estava passando, ele ficava pirado, mas ele construiu um altar e adorou ao Deus dos céus. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, pessoas que estão aqui, o que você precisa hoje, desesperadamente, é construir um altar e adorar a Deus. Aí Deus falou para mim naquele ano, 2 anos atrás, irmão, não estou falando nada de 20 anos. Deus disse, fique em silêncio, me adore e não queira compreender todos os detalhes da vida. Cumpra a minha agenda, pregue a minha palavra a tempo e fora de tempo, faça o que você está fazendo.
Nesse momento da história de Paulo, eu quero comparar essa história com a história de outro homem de Deus. Podemos fazer uma comparação entre o chamado de Paulo e do profeta Jonas. Quem já ouviu sobre Jonas? Jonas, um homem de Deus, profeta do Senhor. Para quem está nos visitando, contextualizar, ele recebeu um chamado de Deus, ele é do Antigo Testamento, para pregar a uma cidade ímpia chamada Nínive. Deus queria salvar Nínive, Deus escolheu Jonas. Jonas, vai, está aqui a agenda. Jonas capítulo 1, eu gosto de ler a palavra, para ela ficar, o Espírito fica mais à vontade para penetrar no nosso coração. Jonas 1 diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Verso 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Aí agora muda as coisas. Verso 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Paulo está numa tempestade e Jonas está numa tempestade. Paulo enfrenta essa tempestade por estar cumprindo a vontade de Deus. O profeta Jonas enfrenta uma tempestade por fugir da vontade de Deus. Jonas é um profeta e recebe uma agenda de Deus para cumprir, mas decide fugir. O resultado, cai numa tempestade. O problema é que Jonas entra numa tempestade fora da vontade de Deus. Deus não está com ele, ele não está em Deus, Deus não está no barco. Eu faço a pergunta: se há algo mais triste do que isso, entrar num barco onde Deus não está. Vejamos o contraste entre a situação de Jonas e a de Paulo. Primeiro, a viagem de Jonas é sem propósito, mas a viagem de Paulo tem propósito. Ele sabe para onde vai. Para onde você vai, Jonas? Poderíamos perguntar: para Tarsis, para o fim do mundo, para a estrada da fuga, para o caminho da desobediência. Vou para longe da vontade de Deus. Eu quero me esconder de Deus. Eu quero cumprir a minha agenda, não a de Deus. Eu não quero obedecer ao chamado de Deus, porque eu não confio que a agenda de Deus é a melhor para a minha vida. Para onde você está indo, Jonas? Fugindo de Deus. E cai numa tempestade. Atualizando para os nossos dias, alguém poderia dizer: para onde você está indo? Eu estou cansado desta vida de igreja. Vou dar um tempo. Preciso arejar a cabeça, limpar a vista. Quantas pessoas ontem, depois de uma conferência abençoada, pastor Emael, eu nem tinha chegado em casa. Fui comer um açaí. Eu comi um pastel, minha esposa gosta de açaí. Eu gosto de açaí, mas açaí, aí ela come açaí, eu como pastel. Não é pastel sem aquele óleo. Eu nem tinha chegado em casa. E aí, conversando,
Pastor, o senhor sabia que aquela jovem tão bonita está fora da casa do Senhor? Como? Ela estava agora, fazia pouco tempo. Não, ela está completamente perdida, fazendo coisas que nunca fez antes. Aquilo me deu um choque, porque é uma ovelha, porque assim como ela, quantas outras pessoas estão fazendo como Jonas, fugindo da agenda de Deus. Mas se nós, por outro lado, perguntássemos: para onde você vai, Paulo? O navio está assim, para lá e para cá, Paulo está se segurando, e alguém perguntasse: para onde você vai, Paulo? Paulo responderia: eu vou para Roma, evangelizar César, eu vou fazer o que Deus me ordenou, eu vou cumprir a agenda de Deus. Mas você está preso, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Para onde está indo, pastor Ismael? Para onde André está indo? Eu estou indo para Roma, eu vou evangelizar César, eu vou ganhar João Pessoa para Jesus. Eu tenho uma agenda. Quem tem a agenda de Deus, o homem não dá a última palavra, Deus dá a última palavra. Eu também sou um milagre, irmãos. Eu estou aqui porque tem uma agenda de papai, senão eu não estaria mais aqui. Minha esposa sabe disso. E eu quero dizer para você enfaticamente: corra e pergunta a Ele: Senhor, eu abandonei a agenda, eu quero retomá-la, eu quero a tua agenda, eu quero cumprir o teu propósito para a minha vida. Ah, mas eu tenho 60 anos, eu também vou completar esse ano 60 anos. Ah, eu tenho 70 anos, eu tenho 80. Eu sou uma criança, eu quero dizer para você: é com você que Deus tem negócio. Porque se você veio a essa igreja nessa noite e está vivo, é porque tem propósito para você. Segunda observação de diferença, de contraste entre Jonas e Paulo. Jonas usa sua liberdade para fugir e cai numa tempestade. Olha, irmãos, o navio de Jonas está balançando e os homens se aproximam de Jonas. Verso 8, capítulo 1, 8 de Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Eu quero que você preste bem atenção a isso. Diga-me, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Passei 10 anos da minha vida chorando. Minha esposa sabe disso. Quando eu lá, como jovem, tinha fugido da agenda de Deus. Todos os domingos pela manhã, eu ia para a esquina da minha casa, chorava um choro de dor, porque me sentia perdido, sem agenda, sem norte, porque eu tinha me desconectado da vontade de Deus. Deus trouxe você nessa noite para reconectar você a Ele. O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque já lhes tinha dito. Sabe o que nós aprendemos aqui? Aprendemos aqui que quando estamos fora da vontade de Deus, somos a causa da tempestade. Mas quando estamos no centro da vontade de Deus, nós acalmamos a tempestade. É por isso que essa igreja recebe pão fresco, consolo, graça. Porque no meio da tempestade,
Quem está cumprindo a agenda de Deus tem o que dizer e o que falar. É um profeta. Ele não causa a tempestade, ele acalma a tempestade. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, causamos tempestade em casa, no relacionamento conjugal, entre família, na empresa. O patrão é o culpado, o empregado é o culpado. Mas quando você está cheio de Deus, cumprindo a agenda de Deus, onde você chega, você é um consolador, você é um animador. Eu sou hebreu, adorador do Senhor. Jonas sabe sua identidade, mas está na rota de fuga. Pergunto se há algo mais triste, mais angustiante do que um adorador longe do altar da adoração. Ele está na rota de fuga. Eu pergunto se, para aquele que tem um chamado de Deus específico, está em desobediência. O que você está fazendo com o seu chamado? Tem gente que abandona uma célula por tão pouco. Nesta igreja, e como eu não sei disso, eu vou dizer, nesta igreja eu vou lhe falar, se eu fizesse parte dessa igreja, se eu fosse pastor auxiliar ou um líder de célula, eu nunca ia abandonar uma célula quando eu olhasse para a vida desse homem. Eu nunca ia recuar no ministério, porque eu queria também, desejaria também ter uma agenda de Deus. Não estou pregando sobre o pastor Ismael. Eu estou mostrando na Bíblia exemplos de homens. Quem hoje está fugindo de Deus, fugindo dos compromissos, fugindo do chamado? Quem está tomando navios para Tarsis e como resultado estão caindo em tempestade? Eu quero dizer, nessa noite, Deus toma você de onde você está, realinha a sua rota, e você vai cumprir a agenda de Deus, e vai ver o melhor de Deus sobre a sua vida. Deus quer que você caminhe em direção ao centro da sua vontade, mesmo estando só. Alô? Deus quer que você caminhe em direção ao centro da sua vontade, mesmo estando só. Eu não tenho marido, eu não tenho namorado. Não tem nada a ver com marido nem namorado. É com você que Deus tem um negócio. Mesmo doente, mesmo perseguido, mesmo em aperto financeiro, mesmo em crise, mesmo em meio a grande tempestade, viver para cumprir a agenda de Deus é a maior felicidade na vida. Não há lugar mais seguro. Aí eu volto para Paulo. Lembra que o navio de Paulo está balançando? Terrivelmente. Diz assim, não aparecendo, 27, 20 diz assim, não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias, continuou a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos a esperança de salvamento. 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: quem está com Deus sempre vai se levantar com uma palavra de bênção, de esperança. Eu quero dizer para os homens aqui, seja você esse homem dentro da sua casa. A coisa está assim, levante-se como Paulo se levantou. Você vai ver o que Paulo diz aqui. Você, mulher, levante-se para encorajar o seu marido. Levante, seja essa pessoa. Paulo se levantou e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho, mas não aceitaram. Verso 22. Mas agora recomendo-lhes. Olha só, imagina, irmão, está 276 pessoas vomitando, sem esperança, vários dias. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do
Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Quem está com a agenda aí, diga: eu estou, minha agenda está com o Senhor. Então, nessa tempestade, Ele está. Deus tem para cada um dos seus filhos sempre, no mínimo, um anjo de prontidão, com espada desembainhada. Paulo diz assim: ei, vocês que estão apavorados aí, fique tranquilo, nenhum vai perecer, porque o Deus a quem eu sirvo enviou seu anjo esta noite e me disse: Paulo, não tenha medo, nenhum deles vai perecer, todos os homens eu dei em suas mãos. Aleluia. Diga: quem está com a agenda de Deus é um consolador em meio às tempestades. Aleluia. Quem quer ser esse homem, essa mulher? O mundo está cheio de caos. Você liga a televisão, cheio de morte e de crimes. Aí você sai pela rua, a coisa está assim mesmo, né? Rapaz, ninguém pode nem sair, que crise, e que coisa. Irmãos, se levante pela fé. O mundo não precisa de mais uma palavra negativa, pessimista, mas precisa de profetas de Deus, homens que tenham visão de Deus, intimidade com Deus. E sabe por que o anjo apareceu a Paulo? Porque Paulo andava com Deus. Aleluia. O anjo em meio à tempestade: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Veja o verso 24 aí. Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. A agenda de Paulo era chegar em Roma, irmãos. A agenda de Paulo era chegar em Roma. E Paulo tinha certeza de que a vida dele estava nas mãos de Deus. Aí Paulo continua encorajando os homens. Veja o que diz o verso 33, 34. Veja o que diz Paulo no verso 33, 34. Paulo, 34, perdão, verso 27. Agora, eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, e partiu o pão e começou a comer. Quem está com Deus dá graças na hora da refeição. O mundo pegando fogo, mas ele está seguro em Deus. Ele dá graças. Ele parte o pão, mas antes de comer dá graças. Sabe o que diz o verso 36? Todos se reanimaram e também comeram. Sabe o que é o resultado disso? Enquanto Jonas desce até o porão, desce até a tempestade do mar, até desce ao ventre do grande peixe, Paulo se levanta como consolador, como aquele que aponta rumos e soluções. Mesmo preso, os dois estão numa tempestade. Um mergulha na depressão, o outro se levanta como arauto da esperança. Tenham ânimo, senhores, nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Homens e mulheres como Paulo são, como diz o hino, como um farol que brilha à noite, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, como flechas que acertam o alvo. São mensageiros da esperança, são os curadores feridos. São os curadores feridos, mas andam com Deus. Eu quero encerrar dizendo para você qual foi o desfecho disso tudo. É que aquele navio se arrebentou, chegando na praia, na ilha de Malta. Se despedaçou na tempestade.
Mas diz o capítulo 28, nenhum daqueles 276 homens perderam a vida. Todos chegaram são e salvo na ilha de Malta. O que o profeta, o homem de Deus falou, aconteceu. Aí, um detalhezinho. Na ilha de Malta estava chovendo. Irmãos, olha o ambiente. Chovendo, tempestade. Paulo se agarrou provavelmente em algum tronco. E eles chegaram à ilha, uns nadando, outros em madeira, diz o texto, agarrados. Mas olha a tensão daquele momento. Chuva, frio. E aí eles vão fazer uma fogueira para se aquecer. E Paulo vai também juntar uns gravetos ali. E aí tem um princípio de liderança aqui muito bom que eu gosto. Aí Paulo não profetizou, todo mundo não foi salvo. Pela palavra de Paulo todos creram e foram salvos. Mas na hora da ilha, Paulo não ficou sentado. Ei, faz uma fogueira aí para mim, porque eu sou o profeta. Paulo foi fazer fogueira também. Foi pegar os gravetos também. Liderança. Sai à frente no serviço. Dê exemplo. Paulo era um homem de Deus, profetizou e aconteceu como ele disse. Ele foi o propagador da esperança naquele navio. Mas na hora de fazer a fogueira, ele foi pegar graveto, não ficou sentado. Aí o inimigo, presta atenção, o inimigo sempre tem uma gracinha para ver se você se desconcerta. Mas quem anda com Deus está atento, está olhando para ele. Aí dá dos gravetos uma cobra. Pum, sai e pega na mão de Paulo. Todo mundo na ilha disse: rapaz, esse homem é um condenado mesmo. Foi salvo numa tempestade, mas não escapou da cobra. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, Paulo nem inchou, nem morreu, nem nada. A fogueira cresceu, todos se aqueceram. Só uma gracinha do inimigo para desfazer aquilo, querer desfazer aquilo que Deus já colocou como verdade. Aí sabe o que aconteceu na ilha de Malta? Quando viram que Paulo não morreu, inverteram a posição. Esse homem é um Deus. E aí surgiu um homem na ilha rico, que trouxe Paulo para dentro da sua casa. E aquele homem rico, durante 3 dias, serviu Paulo e aqueles homens com os seus bens. O homem tinha seu pai que estava enfermo. Paulo então ora pelo homem. O homem é curado. E aí todos os doentes da ilha vêm para Paulo. E todos os doentes da ilha são curados. Quem tem agenda com Deus, não é na terra ou no mar, ele está sendo um arauto da esperança de cura. Sabe o que acontece? Quando eles partiram depois de 3 meses, no novo navio, aquele homem, toda a ilha, proveu Paulo de todos os mantimentos necessários para ele chegar em Roma. Sabe o que eu me lembro? Por gentileza, coloque aí, para a gente encerrar, Salmo 23. Paulo foi honrado na ilha. Foi abastecido das suas necessidades pessoais. E aí eu me lembro do Salmo 23. Você pode ficar de pé? Você pode ler comigo esse Salmo? Salmo 23, todos juntos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E olha esse, irmãos. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo.
fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da tua vida, e tu habitarás na casa. Amém, amém e amém, aleluia. Deus serviu uma mesa para Paulo na ilha de Malta. Ele foi honrado. Cumpra a agenda de Deus. Confie nele, na adversidade, porque vai chegar, você vai chegar onde Deus determinou que você chegasse. Continue cumprindo a agenda de Deus. Homem nenhum dá diagnóstico sobre aqueles que estão nas mãos de Deus. Parecia que no navio era o fim. Depois parecia que na ilha de Malta era o fim. E parecia que assim que chegasse em Roma era o fim. Nós não sabemos quanto tempo Paulo durou em Roma, mas sabemos de uma coisa: toda a guarda pretoriana, toda a guarda de Roma ouviu falar de Jesus Cristo por causa de Paulo. Diga: eu tenho uma agenda, eu vou cumprir essa agenda. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Cante orando. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Cante orando. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me
Deus como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Algumas pessoas dizem assim: rapaz, eu vi a foto do pastor Ismael pregando, rapaz. Pastor Ismael pregando com todo vigor. Qual é o segredo? O segredo do pastor Ismael é o segredo de todo homem, de toda mulher que vive para cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. É isso que põe ele de pé todos os dias, vai colocá-lo todos os dias que Deus determinar, e serão longos dias. Porque não é remédio que sustenta, é o propósito, é a vitamina celestial, é uma medicação divina, é a unção, é a agenda de Deus. Quantos aqui nessa noite estão fisicamente bem, mas desestruturado, desnorteado? Eu quero dizer, o problema não é se está com saúde ou se está sem saúde. O problema é se você está com a agenda de Deus em dia. Eu quero desafiar você que entrou nessa noite aqui. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus hoje, é o dia de você botar sua agenda em dia com Deus. Hoje é um momento de você entregar sua vida a Jesus. Hoje é um momento onde você precisa entregar sua vida a Jesus. Se tem alguém nessa noite aqui que quer entregar sua vida a Jesus, eu quero dizer, hoje é o momento oportuno para você se render aos pés dele. E Ele vai trazer vida nova. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Ele vai começar a fazer um renovo na sua vida, porque a palavra nos garante que quando nós aceitamos Jesus Cristo, Ele vem e imprime a sua marca em nós, o selo da promessa, é o Espírito Santo, e Ele nos redime, nos compra, nos livra das trevas e nos transporta para o reino da sua maravilhosa luz. Tudo começa em entregar a vida a Jesus. Paulo era um religioso, mas um dia ele teve um encontro na estrada de Damasco. Ele teve um encontro com Jesus e a sua vida foi mudada, a sua agenda foi mudada, e agora ele passou a ser cidadão dos céus. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém que entrou aqui, já conhece o Evangelho, mas ainda não teve coragem de declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador? Se tem, eu desafio você a vir aqui à frente agora. Eu desafio você a sair do seu lugar aqui agora. Os irmãos vão orar por você, a igreja vai orar por você. Talvez no nosso meio estejam os novos Paulos dessa geração. Os novos Paulos dessa geração. Se tem, você vem à frente. A igreja quer orar por você. Mas eu quero também desafiar a você que está aqui, é um filho de Deus, mas você entendeu nessa mensagem que precisa realinhar o seu chamado, a sua vida, a sua agenda com a agenda de Deus. Se nessa noite você quer ser esse farol, essa ponte sobre os rios, se você quer ser essa pessoa usada por Deus, você quer dar norte à sua vida, saia do seu lugar. Nós vamos fazer um grande clamor aqui nessa noite. Nós vamos nessa noite pedir a Deus que Ele realinhe sua vida, porque hoje é noite de restauração, é noite de refazer a nossa história. Deus nessa noite quer refazer a sua história. Você, eu profetizo, não será como Jonas. Você não será como Jonas. Você é um Paulo, você é uma Paula que vai cumprir os desígnios de Deus na sua vida. Enquanto nós cantamos, se você quer sair do seu lugar, você vem aqui à frente. Enquanto a igreja adora ao Senhor, a igreja quer orar por você, porque eu sei que tem pessoas que estão aqui e você não precisa ter nenhum acanhamento.
Você não precisa ter vergonha de nada, mas eu sei que nessa noite tem pessoas aqui que, como eu no passado, estava sem agenda, estava desesperado, estava sem norte, vazio interior, não tinha motivos para viver. Mas eu quero dizer, hoje Deus vai dar propósito para você. Hoje Deus vai dar propósito para você. Você que está desistindo de viver, você que não tem motivo para viver, você tem tudo ao seu redor, mas ao mesmo tempo você está sem força, sem ânimo, não encontra sentido. Eu quero dizer, esse sentido que você está procurando e que está faltando, encontra-se em Deus. Encontra-se em Deus. Enquanto nós cantamos, eu profetizo que a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos cantar, a igreja está adorando nesse momento. Há uma batalha espiritual aqui, mas vidas preciosas precisam nessa noite tomar posição. Pode estar numa tempestade ou entrando numa tempestade. Deus está dizendo: saia daí, minha filha, saia daí, meu filho, sai dessa tempestade, sai desse caminho. Esse não foi o caminho que eu preparei para você. O que é que você está fazendo nesse caminho? Eu tenho um caminho novo, eu tenho uma história nova para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não continue nessa estrada, não continue nessa estrada. Você pode adorar o Senhor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.